Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a quarta competência. A quarta competência nós vamos ver a questão da execução da despesa. Como se dá a execução? Porque antes nós tínhamos falado do planejamento e hoje nós vamos falar exatamente do gasto. Como gastar o dinheiro, esse recurso que vem para a escola. Vocês sabem que, de acordo com a Constituição, é obrigação da União passar 18% de toda a receita arrecadada para ser destinado para escolas, no caso, recursos para a educação. E com relação ao Estado, 25% de toda a arrecadação dos impostos pela Constituição é obrigatório que seja destinado para a educação. E como nós tínhamos falado na segunda competência, os recursos são repassados para as escolas, os recursos estaduais e os recursos federais. Agora, de que forma é que são repassados estes recursos? Quais são os tipos de recursos? No caso, os recursos eles são repassados de duas maneiras, de duas formas: recursos de custeio e recurso de capital. E o que seria um recurso de custeio, o que seria um recurso de capital? E como identificar esse tipo de recurso quando ele é repassado para a escola? Com relação ao suprimento institucional, é importante que se verifique na nota de empenho em qual natureza da despesa ele foi autorizado. No caso, vamos citar como exemplo o elemento 339030. O elemento 339030 quer dizer que o dinheiro foi repassado para que seja gasto com consumo. O que seria essa despesa de consumo? Seria a despesa empregada com material de expediente, aquisição de resma de papel, de caderno, lápis. Então, são despesas que vocês vão empregar no custeio. Com relação ao PDDE, sabemos que o dinheiro ele também é repassado nas duas modalidades, custeio e capital. No momento que o dinheiro é disponibilizado na conta, nós temos que lembrar a forma como nós colocamos na hora do cadastramento, como vai ser distribuído, como foi distribuído esse percentual. O percentual para despesa de custeio e o percentual para despesa de capital. Então, como já tinha falado, o que seria essa despesa de custeios? São os recursos que são empregados para aquisição de compra, aquisição de material que vai ser empregado na escola, aquisição de caderno, aquisição de resma, de papel. Já os recursos de capital, que são aqueles recursos pela portaria 488 da Secretaria do Tesouro Nacional, que é importante vocês darem uma olhadazinha nessa portaria. Os recursos permanentes, que a gente diz, recursos permanentes são recursos de capital, são os recursos que têm uma durabilidade por mais de 2 anos. Vamos citar como exemplo: aquisição de uma geladeira, aquisição de um fogão, de um bebedouro, aquisição de equipamentos de informática, porque esses tipos de produtos são produtos que ele tem uma permanência por mais de 2 anos. Então, ele classifica como os recursos de despesa de capital. Então, após a gente entender em que vai empregar o dinheiro, e lembrando que esse dinheiro é depositado em conta corrente, que a gente também viu que para suprimento institucional é uma conta que a escola tem em nome da escola, com o CNPJ da escola, e também uma conta corrente para que seja depositado esses recursos em nome da unidade executora. Então, é aquele CNPJ da unidade executora que foi criado. Então,
a partir do momento que a gente verifica que esse recurso foi depositado em conta corrente, nós vamos agora efetuar a despesa, vamos gastar o dinheiro. E uma coisa importante que nós temos que perceber é com relação à conta corrente. São contas separadas, cada recurso fica numa conta individual. E esta conta, no caso do PDDE, tem que ser exclusivo só para os recursos do PDDE. Após nós efetuarmos a compra, que escolher o fornecedor no qual a gente vai fazer a compra, nós temos aí a questão agora do pagamento. Como se dá esse pagamento? Lembrando que a gente colocou lá no nosso caderno a questão do cheque. O cheque, no caso, tem que ser um cheque nominal ao fornecedor, no caso que ganhou, entre aqueles 3 orçamentos, que ganhou a melhor proposta entre os itens, né? Porque a gente tem que escolher 3 orçamentos e desse aí verificar o menor e fazer o pagamento ao fornecedor. Agora, importante lembrar que esse cheque tem que ser um cheque nominal. Não pode ser um cheque sem colocar o nome a quem vai depositar, a quem vai pagar. Tem que ser um cheque nominal ao fornecedor que ganhou a melhor proposta. Então, nessa hora do gasto da despesa, a gente tem que ter muita atenção como empregar, para não empregar, não fazer gastos em itens que não possa. Por exemplo, com relação ao recurso do PDDE, este não pode ser gasto com pagamento de pessoal, não pode ser gasto com compra, aquisição, despesa com combustível, não pode. Então, vocês depois verifiquem no manual lá do PDDE, que ele vai elencar vários exemplos onde não pode se gastar o dinheiro. Então, fechando, verificando, tendo todo esse cuidado para não empregar de forma indevida, é basicamente isso, é só ter atenção em que gastar conforme o que foi planejado. Na questão que nós falamos na terceira competência sobre o planejamento. Seguindo isso, a gente praticamente fechou a questão da execução da despesa, de como gastar bem estes recursos que são repassados para a escola. Espero que vocês tenham entendido sobre essa questão de despesa de custeio e despesa de capital. Obrigada, continue os estudos e qualquer dúvida estamos aí para poder contribuir junto com vocês. Obrigada e tudo de bom para vocês.